O que Deus colocou no meu coração, querido, foi uma perguntinha que desde que eu li ela, me incomodou pra caramba, já faz uns 15 dias. E ela vem me incomodando, e eu venho lançando ela em todas as bases, em todas as decisões importantes da minha vida, em todas as sentimento triste que também visita o meu coração, sentimento destrutivo que também visita o meu coração. Eu venho lançando sobre a circunstância que eu vivo em cada área da minha vida. Eu tenho percebido ao longo desses 15 dias que ela vem me incomodando, que ela vem falando comigo de uma forma especial, que tudo aquilo que a gente tem para resolver de valor, de importância, essa pergunta ela cabe. Não importa o que você está passando, não importa qual é o sentimento que está visitando ou que já encontrou guarida no seu coração, não importa a decisão que você tem que tomar. Nossa, Wagner, mas eu tenho que tomar uma decisão que não tem nada a ver com Deus, é uma decisão de trabalho, cara. É uma decisão se eu vou viajar ou não, não importa. Se a decisão, se a circunstância, se o momento, se o relacionamento, se aquilo que você está precisando resolver, ele tem uma profundidade, tem seriedade nisso, essa pergunta seria a mais importante. O que é que a gente faz com Jesus nesse balaio todo? Como diz o Luciano. O que a gente faz com Jesus nessa situação que eu estou vivendo? E eu acho incrível, porque Jesus usou um dos caras mais ímpios da Bíblia para fazer uma pergunta que move o nosso coração até hoje. Quem falou isso aí foi Pilatos. Eu não sei se você assistiu aquele filme Paixão de Cristo. A hora que Jesus está tudo bem machucado lá, ele chama Jesus, aí coloca Barrabás do lado, inclusive é esse texto que a gente vai trabalhar hoje. E aí ele pergunta, o que eu vou fazer de Jesus chamado Cristo? E um dos caras mais ímpios, ele fez uma pergunta tão central, cara, uma pergunta tão profunda, tão verdadeira, que ela ecoa nos nossos ouvidos até hoje e tem sentido. Você quer ver como tem sentido? Pensa no problema que você está passando aí, na circunstância, no problema de relacionamento, seja o que for, pensa aí. Meio segundo para você pensar. Pensou? O que você vai fazer com Jesus dentro disso aí? O que você vai fazer com Jesus, chamado Cristo, nisso que você está vivendo? E agora? Tem sentido ou não? E a gente vai aprender, querido, que quando a gente não consegue dar uma resposta para essa pergunta profunda e verdadeira, não de palavra, porque palavra a gente pode dar uma superficializada, mas quando a gente, o nosso eu como gestor da nossa alma, como protagonista da nossa história, não dá uma resposta verdadeira para isso, a gente escolhe o caminho do sofrimento. Mais uma vez, o que você vai fazer com Jesus? Não, Wagner, mas meu problema é com meu marido chama Joãozinho, então o que eu vou fazer com o Joãozinho? Não, o que você vai fazer nesse relacionamento com o Joãozinho? Com Jesus. Porque se você dar uma resposta positiva para isso, o Joãozinho ele vai ser só uma parte da bênção. Enquanto se você dar uma resposta negativa para isso, o seu relacionamento inteiro, e aí não é o João, o relacionamento inteiro, vai tomar um rumo que talvez seja um rumo de sofrimento, um rumo aonde a tua história vai ser contaminada. O que nós estamos fazendo diariamente com o nome de Jesus nas nossas vidas? Porque aí, gente, a gente sai da questão teórica da Bíblia, entendeu? A gente sai simplesmente de Jesus ser o cristianismo, ser a religião, ser a igreja que eu frequento, a gente sai fora disso. Quando eu tenho um compromisso verdadeiro, um posicionamento de dar uma resposta diante daquela batida de carro que aconteceu, diante daquele cara que me fechou, diante daquela doença que eu acabei de pegar o diagnóstico e falou assim, é câncer e câncer maligno. Não é o que você vai fazer com o câncer, é o que você vai fazer com Jesus nisso aí. Qual que é a relevância de Jesus em tudo que você está vivendo? Aí você tem uma resposta que é positiva. Porque se ele tem um peso considerável na sua vida, aquilo que você está questionando, aquilo que veio de como circunstância na sua vida, aquilo vai tomar uma proporção sobrenatural. Enquanto se a nossa resposta é Jesus, terça e domingo, a hora que a casa cai, lá no meu trabalho, e que não tem ninguém do TR para me ajudar, e eu tenho uma resposta negativa quanto a essa pergunta, eu não consigo me manter. Eu morro lá dentro. Mesmo que aqui eu dou sorrisinho, mas lá dentro eu estou morrendo. E Jesus tem que parar de fazer efeito aqui e fazer mais efeito nas nossas vidas. Muito mais nas nossas vidas, como a gente está no nosso dia a dia. E a gente vai investigar um pouquinho o que acontece quando eu dou uma resposta positiva e quando eu dou uma resposta negativa a esse chamado que Deus deixou na sua palavra, usando o ímpio para dar uma palavra para a gente que é fantástica.
depois que eu li essa passagem, sempre soube dela, né? Mas depois que eu comecei a meditar nessa palavra, ela tem abalizado algumas decisões na minha vida e que eu tenho sentido Deus um pouco mais próximo da gente. E a gente tem que usar a Bíblia para isso, né? Para que a gente leia como o Renato fez. Você tem que ler um versículo tão pequenininho, ela tem que fazer sentido na sua vida. E eu queria, queridos, qual que é a minha proposta hoje? A minha proposta é que assim, eu te incomode tanto, eu seja tão chato com você perguntando o que você vai fazer com Jesus nessa situação, que quando você estiver naquela situação onde, por causa da situação, você perde até um pouco da sua razão, você fica um pouco impulsivo, as coisas começam a fugir. Que acontece com a gente isso, mas que lá do fundo essa pergunta te incomode. E que essa pergunta te incomodando, ela te dê o caminho que Deus tem para a sua vida. Porque Deus tem, querido. Sabe? Independente daquilo que você está vivendo, Deus tem o caminho para tudo na nossa vida. É impossível Deus não ter. Mesmo que seja difícil a gente entender no primeiro momento, mas Ele tem um caminho. Então que essa pergunta vai de encontro com o seu coração quando o problema se apresentar para você nessa semana. Amém? Essa é a minha proposta para esse dia. Quero te convidar para a gente ler em Mateus, capítulo 27. A gente vai ler do 15 ao 26. Mas na metade do caminho, quer ver? No capítulo de número... A hora que a gente chegar no 21, no 20, a gente vai ir lá para Marcos 15, 7. Então, se você quiser achar aí, é Mateus 27, 15, do 15 ao 26, e aí Marcos, o capítulo 15, o verso 7. Deixa marcadinho Marcos 15, 7, porque a gente vai para lá, depois a gente vai voltar para continuar a leitura em Mateus. Todo mundo achou aí? Primeiro Mateus, tá? Mateus 27, do 15 ao 26. Achou? Todo mundo achou? Amém. Vamos começar lá então. Mateus capítulo 27, do verso 15 em diante. Diz assim: Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos, a pedido do povo. Naquela ocasião, estava preso um homem muito conhecido chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: Quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou este Jesus, que é chamado de Messias ou de Cristo? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: Não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque essa noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. O verso 20, tá? O chefe do sacerdote e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse a Jesus à morte. Para um pouquinho. Vamos para Marcos, capítulo 15, o verso 7. Mas segura Mateus, que a gente vai voltar. Marcos 15, 7. Para a gente conhecer quem que é esse Barrabás, tá? O 7. Naquela ocasião, um homem chamado Barrabás, que estava preso na cadeia, junto com alguns homens que tinham matado algumas pessoas numa revolta. Então Barrabás, ele era um preso que tinha numa revolta assassinado algumas pessoas. Volta lá, o 21 de Mateus 27 lá. Então o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás? Responderam eles. Pilatos perguntou: Que farei então de Jesus, que é chamado Messias? Crucifica, responderam todos. Ele perguntou: Que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto: Crucifica. Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pela morte desse homem, isso é com vocês. E toda a multidão respondeu: Que o castigo por essa morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Até aqui, queridos. Amém. Essa passagem aqui é a passagem da crucificação de Cristo, né? Então, Jesus ele já havia sido preso, julgado pelo Sinédrio lá, pelos judeus. Só que os judeus eles não podiam matar alguém, né?
E porque eles eram um povo vassalo, ou seja, eles eram escravos de Roma. Então eles tinham que pedir autorização para Roma para matar Jesus. Por isso que envolveu Pilatos e o Império Romano. E aí eles pegam Jesus e mandam lá para Pilatos. Pilatos ele não consegue ver o porquê que querem matar aquele cara. Eles só sabem que estão querendo matar porque eles estão com inveja. Porque Jesus ele começa a ter mais seguidores do que os fariseus. E aí ele fala assim, olha, eu não sei como resolver isso. Vai lá para Herodes, porque Herodes é o rei de vocês. Herodes era um rei vassalo também, ou seja, Roma ele constituía algumas pessoas para dominarem sobre o povo, mas prestarem serviço para eles. E Herodes era uma dessas pessoas. Aí levaram lá para Herodes. Herodes também só queria ver Jesus fazer milagre, era uma pessoa muito fútil. E aí não viu nada em Jesus, porque Jesus não falou uma palavra, manda para Pilatos de novo. Isso está acontecendo em poucas horas, viu? Porque Jesus ele é preso na quinta-feira à noite no Getsêmani, ele passa a noite apanhando lá com os sacerdotes. De manhã Pilatos, Herodes, Pilatos de novo e Pilatos e aí a crucificação. Então, tudo isso acontece na madrugada, porque 9 horas da manhã, por volta de 9 horas da manhã, Jesus está sendo crucificado, 9 horas da sexta-feira. E ele fica na cruz até as 3 horas da tarde, quando ele fala está consumado e entrega sua vida ao Pai. Então, nesse processo todo, acontece uma coisa muito interessante. Ele chega no momento aonde Pilatos, porque Pilatos ele queria salvar Jesus, porque ele viu que a pessoa era inocente, não tinha sentido. E isso vindo de uma pessoa extremamente ímpia, porque se você pegar a história, Pilatos foi um cara extremamente ímpio, extremamente maldoso, que matou muita gente. Mas ele quer salvar Jesus, né? E aí ele vai e fala com Jesus lá e fala assim, cara, você é realmente o rei? Porque para pegar Roma, os judeus falaram assim, olha, ele está se declarando rei, hein? E o nosso imperador, se você for lá em João, você lê. E o nosso imperador é só Roma, não queremos esse rei aqui. E aí Jesus fala assim, olha, é você que está falando, né? Se o meu reino fosse desse mundo, as pessoas do meu reino lutariam por mim. Mas o meu reino não é desse mundo. Ele fica com mais medo ainda, fala, cara, o que está acontecendo aqui? Mas ele não consegue, porque ele vê que o povo, que os líderes já estão querendo matar, né? E ele, com medo de uma revolta, acontecesse uma revolta lá, ele acaba então entregando Jesus à morte. Por exemplo, o fato de Jesus ter sido chicoteado, de ele ter passado por esse momento de aflição, na cabeça de Pilatos, ia ser um intermediário que ia satisfazer tanto os judeus quanto a ele próprio, porque ele não ia matar Jesus, mas as pessoas vendo Jesus apanhando, estava tudo sob controle então. Então por isso que ele manda chicotear, porque não era praxe você mandar chicotear tão horrivelmente quanto Jesus foi chicoteado, alguém que estava condenado à morte, porque ele já ia morrer mesmo, não tem sentido você fazer uma coisa dessa. Então ele maltrata Jesus porque ele não queria que Jesus morresse. E aí acaba não dando certo e ele tem mais uma ideia, ele fala assim, bom, na Páscoa eu liberto uma pessoa, então já chicoteei e não adiantou, vou chamar um cara que é o pior dos piores, cara. Barrabás era um daqueles piores. Por quê? Porque eles faziam muitas revoltas. É prática de um povo que é escravo, né? Então eles se revoltavam contra o império e naquilo de se revoltar, obviamente, era meio que uma guerra civil, tinha muitas mortes para ambos os lados. E Barrabás, ele era, segundo a história, um dos líderes de uma dessas revoltas, e ele tinha causado muito problema, tanto para Roma, quanto para o povo de Israel. Porque ele era meio que um terrorista, então ele estava lá no mercado junto com todo mundo, eles usavam os punhais pequenos assim, entre a roupa, e aí ele ia lá com a turba dele, né, e aí ele falava assim, bom, então vamos causar alguma coisa aqui. Então quando ele não estava matando soldado romano, ele estava matando o seu próprio povo. Ele ia lá no mercado e todo mundo começava a apunhalar as pessoas, eles saíam correndo e ficava aquele monte de corpo no chão. Era assim meio que a forma de terrorista. Então ele era um terrorista, né? Barrabás. E aí ele fala assim, poxa, então eu vou chamar o pior dos piores, porque aí, cara, o pior dos piores. E Jesus já chicoteado, já apanhou tanto assim, eles vão libertar Jesus. Mas não teve jeito. Eles preferiram o pior dos piores, que era Barrabás, a Jesus. E Barrabás era ruim, gente. Mas era ruim, o homem era ruim mesmo. Por toda a história dele, ele era ruim, né? Mas tem uma coisa muito interessante, porque a Bíblia, ela trabalha sempre mostrando um ponto natural que estava acontecendo e um ponto espiritual. Sabe quem era Barrabás, espiritualmente falando? Ele era ruim, hein? Sabe quem era? Alguém tem alguma ideia aí? Do que foi esse, espiritualmente, figurativamente, o que aconteceu aqui? Ninguém tem ideia? Barrabás era você.
pior dos piores. Lembra que Paulo fala assim? De todos os pecadores eu sou o pior. Quando nós temos a consequência do nosso pecado, a gente sabe que a gente é o pior. E aqui foi uma figura da nossa troca. Chama o pior dos piores. O pior dos piores é livre. E Jesus recebe o sacrifício que nos custaria. Só por isso, nós deveríamos todos os dias ajoelhar diante do Senhor nosso Deus e agradecê-lo profundamente. Porque você estava condenado à morte. Eu estava condenado à morte. E era justo que eu morresse. Justo! Mas ele, sem pecado nenhum, ele recebeu o castigo que estava sobre a minha vida e libertou o Barrabás aqui. Um Barrabás que lá na frente se tornou discípulo dele. Não o Barrabás de verdade, falando de nós. Se torna o discípulo dele e está aqui hoje, recebendo uma palavra de um Deus que resolveu entregar a vida por você. Que não mediu esforços, mesmo depois de tudo que você fez. Mesmo depois do que eu fiz contra ele, contra a minha vida e contra as pessoas que eu amo. Ele ainda assim entregou a sua vida por nós. Por isso que essa aqui é uma pergunta extremamente importante. O que é que eu vou fazer com Jesus? Eu queria trazer todo esse histórico para você, porque é fácil a gente fazer essa pergunta. O que é que eu vou fazer com Jesus chamado Cristo? Parece um histórico tão... uma pergunta tão comum. Mas se você conhece a história de que você é Barrabás e você foi trocado, e você era o pior dos piores, aí você começa a ter um entendimento e uma compreensão maior do amor de Deus sobre a sua vida. Sobre as nossas vidas. Ele trocou aquilo que estava sobre a nossa vida, que era para nos matar, para nos destruir. Ele levou sobre si na cruz do Calvário. Foi ele. É por isso que essa pergunta tem que ser extremamente importante para a gente. O que eu vou fazer com essa pessoa que levou os meus pecados sobre ele? Que levou a condenação sobre ele, mas também que levou o sofrimento sobre ele. O sofrimento que você está vivendo, o momento que você está vivendo, ele já levou sobre ele, lá na cruz do Calvário. E você foi liberto de tudo isso. Mas Barrabás, ele vai mais longe ainda. A gente pode fazer uma história, um histórico de comparação entre Jesus e Barrabás. E eu quero trazer também para você nessa manhã. Barrabás, por pior que ele fosse, e ele era pior mesmo, ele era muito ruim, mas Barrabás era uma pessoa que queria liberdade. Você concorda comigo? Ele queria liberdade, ele queria se libertar do império. Barrabás, além de querer liberdade, ele era uma pessoa corajosa. Você concorda comigo ou não? Porque muitas pessoas já eram escravos e tinham se entregado à escravidão do Império Romano, mas ele não. Ele era corajoso. E mais, da forma dele, Barrabás, ele amava as pessoas que estavam ao seu lado, porque ele queria libertar o povo de Israel, libertar as pessoas também que estavam lá. Não era uma liberdade só para ele, era uma liberdade para toda a sociedade. Então tinha qualidade esse camarada. E Jesus? Jesus também queria libertar as pessoas, sim ou não? Afinal de contas, e conhecereis a verdade vos libertará. E aí ele fala, eu sou a verdade. Então Jesus e Barrabás tinham algumas coisas em comum. Primeiro, eles eram pessoas que queriam liberdade para si e para as pessoas que estavam com ele. Eram pessoas corajosas. Mas tem uma coisa que distingue essas duas pessoas. A forma como eles buscaram essa liberdade. Barrabás, ele tentou alçar essa liberdade partindo daquilo que ele conhecia. Partindo do princípio da sua cultura. Partindo do princípio que ele, junto com os demais da sua revolta, do seu grupo de terroristas, que ele podia resolver essa questão. Agora, Jesus ele chega com uma proposta de liberdade que não tem nada a ver com o império. Jesus chega com uma proposta de liberdade que tem a ver com o interior das pessoas. E nessa proposta de liberdade, quem foi que venceu? Quem que você acha que venceu? Jesus. Porque até hoje nós falamos da liberdade que Jesus conquistou.
Mas a gente sabe muito bem que depois de Barrabás, o Império Romano ainda ficou muito tempo lá. Ele não conseguiu nada do que ele queria. E é justamente este o ponto, queridos, aonde a gente tem que fazer essa pergunta valer sobre as nossas vidas. Porque quando eu quero resolver alguma coisa na minha vida, quando eu tenho algum problema, alguma coisa me incomodando, algum problema, alguma circunstância, algum relacionamento que não está bem, quando eu tenho alguma coisa pesando sobre as minhas costas, é legítimo que eu queira resolver isso. Ninguém nasceu para sofrer. Eu quero resolver aquilo que me faz sofrer. Mas a forma como eu e você resolvemos aquilo que nos faz sofrer é o que faz a diferença. Se eu estou em Deus ou se eu vou piorar o sofrimento para mim e para as pessoas que estão ao meu lado. Foi o que Barrabás fazia. A gente leu Marcos capítulo 15, 7 para você entender por que ele estava na cadeia. Barrabás estava preso porque ele fez uma revolta e nessa revolta aconteceu de pessoas serem assassinadas, pessoas morrerem. Depois de pessoas morrerem, ele foi parar na cadeia. Esses 3 pontos são os pontos que nós fazemos em nossa vida quando a gente quer resolver alguma coisa e Jesus não é considerado como nosso ajudador. Eu vou te explicar, vou te falar de novo. Nós fazemos a mesma coisa que a Barrabás fez. 3 pontos na nossa vida. Nós nos revoltamos, nós assassinamos e nós ficamos presos. Quando Jesus não está conosco na resolução dos nossos problemas, quer sejam eles internos, quer sejam de ordem material ou quer sejam nos nossos relacionamentos. Principalmente no que tange os nossos relacionamentos. Se tem algo que Deus não perdoa, você vai ver pela Bíblia inteira, e a gente fala que Deus perdoa tudo, né? Mas tem algo que foge da alçada do próprio Deus perdoar, é o pecado de rebelião. Esse pecado de rebelião foi o mesmo pecado que Lúcifer fez. Lá no céu, ele se rebelou contra Deus, formou o exército dele, lutou contra Deus e não teve perdão, ele foi colocado para fora. No jardim do Éden, o homem se rebela contra Deus e nessa rebelião ele coloca o homem para fora. Então, se há alguma coisa que Deus não suporta, é a rebelião. Deus não aceita a rebelião contra ele e não aceita a rebelião contra aquilo que ele institui. Eu estou fazendo uma base para te explicar daqui a pouco esses 3 processos que a gente faz na nossa vida, consciente ou inconscientemente, quando eu não trago Jesus para resolver as minhas coisas, para me ajudar a resolver as coisas. E se tem alguma coisa, então, que Deus não suporta, é a questão de rebelião. Se rebelou contra ele, não tem o que fazer. Ele deixa a pessoa na sua revolta até que ele entenda que ele está andando sozinho, que naquela solidão dele ele vai morrer. E foi justamente o que Barrabás fez. Barrabás ele tinha um problema legítimo. Ele estava preso debaixo do jugo romano, ele queria liberdade. É legítimo ele querer liberdade. É legítimo. Assim como é legítimo a gente querer a resolução do problema que eu estou vivendo. É legítimo. Mas aí como que ele fez? Ele se rebelou contra o governo. E se você conhecer a Bíblia, até mesmo conversando com Pilatos, Jesus fala assim, o meu reino não é desse mundo, porque se fosse desse mundo, os meus lutariam para me salvar. Aí ele fala assim, não, mas quem governa sou eu aqui, ou quem governa... Ele fala alguma coisa assim, Pilatos fala, quem governa sou eu. Ele fala assim, ó, você só governa porque o meu pai te permitiu governar. Ou seja, a estrutura governamental, quem instituiu foi Deus. E aí, Barrabás, ele vai tentar se libertar e ele provoca uma revolta, ou seja, ele se rebela contra algo que Deus criou. Porque se você for ver toda a Bíblia falando sobre reinos, Deus ele tem um tempo para cada reino. E o Império Romano foi Deus que permitiu eles chegarem lá e tinha um tempo determinado para eles. E se Deus determinou isso, ele não abre mão da sua estratégia, da sua estrutura, por mais que doa em qualquer outra pessoa.
E aí Barrabás ele vai se revoltar contra algo que Deus permitiu, que era o Império Romano. Nessa rebelião contra algo que Deus permitiu, ele acaba matando pessoas. E depois de matar pessoas, ele acaba preso. Deixa eu trazer pra gente, expliquei, só deixa eu trazer pra gente. Um exemplo. A pessoa vem passando por um problema dentro do casamento. É legítimo a pessoa querer resolver esse problema, sim ou não? Lógico que é. Só que aí, em vez de eu responder essa pergunta, o que eu farei de Jesus chamado Cristo para resolver o problema do meu casamento, eu me revolto contra a instituição que Deus criou, o casamento. No meu coração, eu desprezo a pessoa que Deus colocou ao meu lado. No meu coração, eu começo a cogitar a possibilidade de divórcio. E para o mundo, o casamento pode ser uma instituição falida, mas para Deus é um organismo vivo. Que quem fez a ministração de casamento aqui sabe que a gente fala lá dentro. É um organismo vivo e Deus não trabalha com a morte de nada. Que é vivo que Ele criou. Então eu me revolto contra o casamento, a instituição. Eu me revolto contra a pessoa que Deus colocou para me acompanhar a vida inteira. E nessa minha revolta, se eu não encontro Deus a tempo, eu promovo um assassinato. Qual que é o assassinato? Eu mato a pessoa dentro de mim. Eu começo a cogitar, sabe? Não amo mais minha esposa. Estou com ela por causa dos meus filhos, mas não amo mais. Eu começo a cogitar formas de eu me livrar daquilo. Eu começo a olhar para fora e falar assim, opa, tem muito peixe no mar, meu. Eu vou atrás de outra coisa para mim, porque aqui dentro eu estou morrendo. Eu começo a desprezar a pessoa e fazer com que ela perca o valor dentro de mim. Essa pessoa, só consigo ver falha. Antes eu via as qualidades dela, mas agora, deixa a toalha jogada, é o mau pagador de conta, é um grosseiro, é uma pessoa que não se importa. Eu começo a matar a pessoa. Você percebeu? Eu começo a assassinar a pessoa dentro de mim. Mas eu estou tomando o caminho de Barrabás, que é o caminho de quem se revolta contra a instituição que Deus fez. E nesse me revoltar, eu começo então a matar a pessoa dentro de mim. Então chega finalmente. Eu falo, quer saber de uma coisa, queridão? Olha, segue seu caminho, eu sigo o meu, e tá feito o negócio. Na hora que eu mato o casamento, que para Deus é um organismo vivo, quando eu encerro esse organismo, eu até sinto um alívio, porque aquela pessoa, graças a Deus, foi embora, não vai mais me encher o saco. Mas só que espiritualmente e emocionalmente, eu sou preso. Eu sou preso em culpa. Eu sou preso no fato de eu não conseguir perdoar. Eu sou preso na amargura. E essa minha prisão se torna uma doença hereditária que no meu próximo relacionamento vai se cumprir também. E eu não vou ser feliz. Porque eu fui preso. E aí eu preciso de um Jesus para me libertar. Mas eu fui preso. Eu me revolto contra a minha situação no meu emprego. Eu me revolto contra o meu empregador. Pessoa má, pessoa ruim, pessoa que está sempre querendo tirar o máximo de mim. Então eu me revolto contra ele. Mas quem foi que criou o trabalho? Quem instituiu a cadeia de comando dentro da empresa? Quem foi, gente? Foi Deus. Porque Deus trabalha com linhas hierárquicas. Precisa disso. No céu tem assim, então aqui vai ser assim também. Então eu me revolto contra ele. E em vez de eu responder essa pergunta positivamente, ou seja, trazer Jesus, o que eu faço nesse momento aqui? Como que eu consigo resolver todo esse problema? Abençoando aquela pessoa que está me amaldiçoando, porque a palavra de Deus fala para você fazer isso. Aí sabe o que eu faço? Eu começo a falar mal do cara para todo mundo da minha sessão. Chefe miserável. Tomara que morra. Tomara que quebre a empresa dele. Bandido, corrupto, imprestável. Só que a mesma empresa que me alimentou até agora é o que alimenta muitas e muitas outras pessoas, outras famílias. Eu estou me revoltando contra algo que Deus fez. E esse é um problema muito grave. Porque nesse me revoltar vai acontecer o assassinato. Aí chega uma pessoa nova
eu já encosto de lado e, ó, é ruim o cara, hein? Ó, não presta, hein? Aqui não vai dar certo, hein? Aqui não vai, hein? Ah, se a pessoa fala assim, quer saber de uma coisa? Por ignorância, fala, ó, eu vou embora mesmo. Ô, o rapaz está falando que a empresa não presta, eu vou procurar outra coisa. E a pessoa vai embora. Aconteceu assassinato naquele processo. Só que eu vou para a cadeia. Sabe qual que é a cadeia? 10 anos depois eu estou na mesma empresa. Com a mesma droga de salário, com a mesma droga de coisa que eu estou fazendo, sofrendo. E a hora que chega domingo à noite, desesperado, mas tem que voltar para aquilo lá, na minha prisão. Uma prisão que mesmo que eu queira, não se abre portas em outro lugar. Porque você foi aprisionado, porque você assassinou e porque se revoltou contra Deus. Você percebe o caráter disso? Eu posso ficar dando exemplos e exemplos aqui, gente. Outra instituição de Deus. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais. Mas meu pai é duro, meu pai é ruim. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais e ponto. Deus não negocia princípio. Aí eu desprezo meu pai aqui dentro. Me revoltei contra aquilo que Deus instituiu. Consequentemente, cometo um assassinato de desprezar ele ao ponto de não valorizá-lo. Quando ele precisa de mim, viro as costas para ele. Só que vou para dentro da cadeia. Porque eu não sei se você sabe, você vai ter filho também. E lá dentro da cadeia sou desprezado pelo meu filho. Lá dentro da cadeia, por mais que eu faça, que eu trabalhe, não tenho o amor dele para mim. Isso é cadeia, querido. Esse é o processo que a gente comete na nossa vida. Todas as vezes que eu vou resolver alguma coisa e eu não trago Jesus para resolver isso. Esse é o processo de morte, de roubar, matar e destruir, que o inimigo starta na minha vida todas as vezes que eu quero resolver com as minhas próprias forças. Porque a rebelião nada mais é do que o seu eu orgulhoso falando, eu tenho de ter o controle e a razão sobre tudo que eu faço. Por isso não perdoo. Não perdoo porque eu estou no controle. Tá nada, querido. Você está preso há muito tempo numa prisão romana fétida, horrível. E se Jesus não morrer por você, e se Jesus não assumir esse sofrimento, você vai para o túmulo, cheio de depressão, cheio de amargura e cheio de machucar pessoas. Porque aqui atrás eu resolvi não trazer Jesus para resolver as minhas coisas. Essa é a importância de a gente responder positivamente a essa pergunta. E Deus está hoje aqui convidando você, querido, a você parar de lutar contra aquilo que Deus instituiu. Seja o casamento, seja a tua família, seja as pessoas. Destruir relacionamento de amizade, ou seja lá qual for, matando a pessoa dentro de mim é muito perigoso. Seja a tua igreja. Pô, mas esse cara, esse pastor, é isso, é aquilo, é aquilo outro. Foi Deus que instituiu, cuidado. Se tiver assassinato, tem cadeia para você. Cadeia espiritual e emocional, que é 10 milhões de vezes pior do que a cadeia física. Porque na cadeia física, tem muita gente que encontrou Jesus e está liberto lá dentro, está livre. Mas tem muita gente aqui que nunca colocou o pé numa cadeia. Aqui fora que eu falo na nossa sociedade, nunca colocou o pé na cadeia, mas está preso. E preso permanecerá. Cuidado com o problema que surge na sua vida, e é legítimo você querer resolver, mas que você vai resolver só com a força do seu braço. Porque normalmente, quando eu tento resolver com a força do meu braço, eu me revolto contra alguma instituição que Deus fez. E sabe contra quem eu também me revolto? Contra Deus. Quantas vezes, no meu coração, talvez eu não falei, mas no meu coração, eu falei, cadê Deus, cara? Que Deus é esse que deixa eu passar pelo que eu estou passando? Calma, filho. Você está se revoltando contra alguém que é muito mais poderoso que você. Esse é o caminho de Barrabás. Que Deus é esse? Que não vê o meu pai doente, que não vê o meu filho doente, que não vê a minha doença e não me cura. Que Deus é este que vê a minha empresa quebrando e não faz nada. Que Deus é esse que vê o meu financeiro no vermelho e não me dá o cliente que eu preciso. Que Deus é esse? Calma, querido.
Eu até entendo que você está passando por um momento difícil, que é um momento que está apertando seu coração. Mas hoje o Espírito Santo está trazendo uma luz para você. Calma. Porque essa pessoa contra quem você tem se revoltado é a única que pode resolver a sua vida. A revolta no nosso coração sempre é sinal do meu orgulho. Sempre é sinal da minha vaidade. Sempre é sinal de que só eu tenho razão. E quando só eu tenho razão, você pode até falar, eu posso até falar, mas Deus não está em primeiro lugar na minha vida. Cuidado contra a pessoa que você está se revoltando. Talvez essa pessoa tenha feito isso para você, mas você precisa abrir o olho espiritual, que não é só essa pessoa que está te pisando no pé. Tem um contexto espiritual que está levando essa pessoa a lutar contra você. E a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, é contra o quê? Principados de potestade. A sua luta não é discutindo com a pessoa, mas é de joelho orando pela vida dela. Porque se eu discuto com a pessoa, ela me fala alguma coisa que me fere, e eu torno a feri-la, eu continuo a feri-la, o que eu estou fazendo? Ferimento após ferimento produz o quê? Produz morte. Isso é um assassinato. Vai prender a tua alma. Vai prender o teu espírito. Vai acontecer o processo de Barrabás. Aí lá na frente, quando eu estiver preso, aquilo que eu tentei resolver que era legítimo, não vai ter peso nenhum. Não vai significar nada. Por exemplo, eu queria fazer uma pergunta para você. Esses corruptos que estão sendo presos no nosso país, eles estão indo para a cadeia. Você vê a foto do cara quando ele estava num cargo grande, uma coisa, e agora a foto do cara na cadeia. Pálido, magro, destruído. O que compensou aquilo que ele fez e o local para onde ele foi? Qual que é o peso? Será que realmente compensou? Talvez ele estava roubando e falando, não, eu estou roubando para me dar algo melhor para minha família. Dar algo melhor para a família é justo, mas a forma que ele fez foi ruim, ele roubou. E agora ele está preso. Esse é a foto do que acontece nas nossas vidas. Todas as vezes que eu me rebelo contra Deus ou contra aquilo que Ele instituiu. Eu vou para a cadeia, querido. E lá na cadeia, aquilo que eu tanto queria como objetivo, já não significa nada. É por isso que muita gente, ele tem lá a sua empresa familiar e fica um brigando com o outro, e esfaqueia um outro, e mata um outro, e despreza o outro, e fica lá um batendo no outro, e você não presta, você é isso, você é aquilo. De repente, a hora que ele está dentro da cadeia, cheia de culpa, cheia de negatividade, cheia de todo sentimento destrutivo, aquela empresa nem significa nada mais. A hora que o filho dela para de conversar com ele, a hora que o casamento acaba, aquilo que ele tanto queria, gente, não significa mais nada. Porque por causa de um problema que eu não soube resolver com Jesus, eu acabei comprometendo algo que é extremamente importante na minha vida. Por isso a seriedade de eu trazer essa pergunta para mim hoje, naquilo que eu estou vivendo. Será, querido, que o caminho que eu estou trilhando é um caminho que inclui Jesus ou é um caminho que eu fico gritando, crucifica? Porque para mim esse cara não significa nada. Crucifica, vai embora. Todas as vezes que eu tiro Jesus da minha vida, eu estou como aquele povo gritando, crucifica, porque para nós, não significa nada. E aí eu venho na igreja, eu ando na igreja. Só que na hora de viver a igreja, eu não consigo responder essa pergunta de maneira positiva, de incluir Jesus na minha vida. E se Jesus mandou esperar um pouquinho, esperar. Se Jesus mandou agir, agir. Se Jesus mandou mudar, mudar. Eu não consigo incluir Ele. Mas nesta manhã, Deus ele quer te libertar de algumas coisas aqui. E uma das coisas que Ele mais quer te libertar é do fato de você não viver um Deus prático diariamente na sua vida. O que Ele quer fazer aqui, querido, é te libertar da necessidade de lutar contra Ele
ou contra uma instituição que ele desenvolveu, que ele determinou. Para que você tenha paz de verdade. E para que esse problema seja realmente resolvido. E com Deus, sirva de testemunho para as pessoas que estão ao seu lado e que você quer alcançar. Porque se não houver o perdão, se não houver a inclusão de Jesus naquilo que você precisa resolver, aquilo não vai se transformar num testemunho de Deus na sua vida. Aquilo vai se transformar em algo que o diabo conseguiu conquistar. Ele roubou, matou e enfim conseguiu a destruição. E quantas vidas hoje destruídas, catando caco por aí, vivendo de maneira extremamente infeliz, ainda hoje culpando o outro, ocupando a situação, mas não conseguindo ver que está amarrado dentro de uma cadeia, preso por algum sentimento destrutivo que não vai embora. Nessa manhã, querido, a única forma de você se libertar disso é você responder positivamente a essa pergunta e trazer Jesus para a sua vida. Porque nós vimos que naquela ocasião Jesus levou todas as coisas que estavam contra a nossa vida, ele levou para a cruz do Calvário. E ainda, mesmo assim, Barrabás, fazendo tudo o que ele fez, ele conseguiu ser livre. Hoje você pode ter essa liberdade, mas eu quero te ajudar a, nessa semana, quando você ficar de frente com esse problema que está acabando com o seu coração, com essa pessoa que está pisando no seu pé, com essa pessoa que está machucando você, com esse relacionamento que está acontecendo na sua vida e está te machucando. Não, a resposta não é, o que eu vou fazer nessa situação? A pergunta certa não é essa, a pergunta certa é, nessa situação, o que eu vou fazer com Jesus? Como eu vivo Jesus nessa situação? Como eu trago ele para essa situação? Como que eu coloco essa situação na vida dele? E aí você encontra descanso. E aí você encontra alívio. E aí as promessas que ele tem para a sua vida começam a acontecer. No tempo dele, é verdade. Na maneira dele. Mas que acontece, acontece. Porque o nosso Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele prometeu, ele cumpre. Porque muitas vezes eu me revolto com Deus do porquê que eu estou vivendo, mas se eu for olhar naquilo que eu estou tentando fazer para resolver o problema, em nenhuma parte tem Deus. E aí se Deus viesse conversar comigo, ele ia falar assim para mim, ô Deus, eu estou revoltado com você porque nessa circunstância que eu estou vivendo, cadê você? Você não me resolve. Aí ele ia pegar, abrir uma janela do tempo, mostrar para a gente todas as situações, todas as soluções que eu propus, e ele ia me perguntar, tá bom, querido, cadê eu na sua história? Se eu não estou na sua história, por que você está me cobrando agora? O nosso Deus, ele criou-nos com um propósito. O nosso Deus sabe exatamente o que você estaria passando hoje. E o nosso Deus forneceu um caminho de bênção, de prosperidade, alternativo para as nossas vidas, para que a gente ande. Mas para que a gente caminhe esse caminho, Jesus ele precisa fazer parte da nossa vida. Ele precisa fazer parte não para a nossa salvação apenas, mas em cada decisão que eu for tomar. Para que mesmo que essa decisão me leve eventualmente para um deserto, nesse deserto eu tenha o oásis que ele promete. Nesse deserto eu tenha o suporte que ele promete. Nesse deserto eu tenha o consolo que ele promete. Porque é verdade que no mundo tereis aflição, mas essa aflição não precisa ser sem consolo, sem suporte e sem ajuda. Nós vivemos aflições sem ajuda, sem consolo, sem suporte, porque nós não incluímos Jesus naquilo que a gente está vivendo, naquilo que a gente precisa fazer. Que essa pergunta, querido, incomode você nessa semana. Lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá com essa pessoa difícil com quem você tem que se relacionar. Mas que ao responder positivamente a essa pergunta, que no seu coração haja cura. Porque é isso que nosso Deus tem para nós. Trouxe Jesus, tem cura, tem suporte, tem ajuda e tem resposta. Porque nós somos prova da resposta de Deus. Nós somos prova daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Quantos testemunhos a gente já ouviu aqui de pessoas que resolveram viver o caminho de Deus? A gente ouviu aqui um hoje da Cida. Cida, para enfrentar o que você enfrentou, querida,
Sem Jesus, como seria? E quem conhece a história dela, como eu tive a oportunidade de conhecer, sabe. Mas com Jesus, o que farei de Jesus chamado Cristo? Nessa situação, ela respondeu positivamente. Por isso, foi abraçada por Ele, pelo tempo de reflexão e pela sua família. Jesus tem um cuidado para você, querido. É você que tem que responder positivamente a Ele, porque Ele está doidinho para cuidar da sua vida. Ele quer cuidar da sua vida. Ele quer andar ao seu lado. Nosso Deus não é um Deus de palavra escrita. Nosso Deus não é alguma coisa que vive no pensamento das pessoas, que é alguma coisa positiva. Nosso Deus é uma pessoa que quer andar com você. Mas Ele não pode permitir que você se rebele contra Ele ou contra algo que Ele instituiu. Porque na rebelião não há vida. Mas quando você entrega seu caminho nas mãos dEle, a vida acontece. Quero convidar você para ficar de pé, quero convidar o Bruno aqui para cantar mais uma música conosco. E a gente vai caminhar para o final. E nessa oração que a gente vai fazer, querido, coloca esse problema numa parede e bombardeia ele com a pergunta, nesse problema, o que eu farei com Jesus? O que eu farei de Jesus, chamado Cristo? É Ele que vai te ajudar a resolver. Não é os seus clientes, não é a pessoa talvez indo embora da sua vida. Não é talvez você trocando de emprego. Não é o que está aqui fora, mas é o que está aqui dentro. A hora que muda é o que está aqui dentro, porque eu respondi positivamente a essa pergunta. Aqui fora muda como consequência daquilo que eu resolvi fazer. Experimente Jesus, respondendo positivamente a Ele. Vamos louvar a Deus nesse momento. E você aproveita esse momento para bombardear esse problema na sua vida com essa pergunta, querido. Não saia daqui sem fazer essa pergunta para você e responder positivamente a ela, em nome de Jesus.